companheiros do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião desta segunda-feira, pedindo as bênçãos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, na certeza de que eles estarão conosco, nos inspirando, nos ajudando no aprendizado desta noite. Bom, como o João Luiz já havia adiantado, o nosso estudo de hoje, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 21, perdas de pessoas queridas, mortes prematuras. Esse texto é um texto de Sanzon, né? Ele foi membro da primeira... ele foi membro da primeira Sociedade Espírita em Paris, né, lá em 1863. E ele nos dá um texto bem esclarecedor em relação à morte. Quando ele menciona mortes prematuras, ele não está se referindo diretamente aos bebês, como a gente já pensa, né, de princípio. O prematuro é o bebê, mas ele não está se referindo aos bebês, mas sim às pessoas que morrem, como a gente acredita, antes do tempo. Né? Na nossa pequena consciência, na nossa pequena insignificância, né? Inteligência, achamos que é antes do tempo. Então, a gente vai estudar um pouco esse texto de Sanzon. Para começar, eu tirei algumas questões do Livro dos Espíritos falando sobre morte, para poder entender um pouco o que a gente vai explanar, né, por esses minutos. Eu fui na questão 149 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: que sucede à alma no instante da morte? Né? Kardec perguntando aos espíritos o que acontece, né, com o espírito depois que morre. Kardec dizia que a alma era o espírito encarnado e espírito é o espírito errante. Né? E os espíritos responderam que ele volta a ser espírito. Muito simples. Isto é, ele volta ao mundo dos espíritos, de onde se afastou momentaneamente. Então, nada assim muito complicado. Ele volta ao plano espiritual. Os espíritos já também nos disseram que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, nada mais do que seguir essa linha de raciocínio. Na questão 150, no item A, Kardec pergunta como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material. Ora, umas questões anteriores, que eu não consegui achar qual, os espíritos dizem que o espírito ele é uma centelha, né? Uma luz. E aí é nessa concepção que Kardec faz essa pergunta. Então, como que ele se encontra do outro lado? Como que ele consegue ser indivíduo, né? Ser um ser único, se ele é uma luz? A luz ela se propaga, se espalha. E aí os espíritos respondem que ele continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Então, nós, depois que morremos, que o nosso corpo morre, né? O corpo mesmo ele morre, o nosso espírito, ele se manifesta, nós em espírito, desculpa, ele se manifesta da mesma forma, porque ele possui uma capinha, né, uma capinha assim, como se fosse transparente, com a mesma forma que tínhamos. E na questão 165, eu usei só uma explicação de Kardec, que Kardec fez a explicação da questão, e eu só usei um capítulozinho, um parágrafo dessa explicação, que Kardec diz: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então, não é morrer e estamos despertos. Claro que existe, salvo, né, alguns casos. A vida espiritual é igual à gramática, é cheia de regras e cheia de exceções.
Mas Kardec está fazendo aqui um apanhado num todo, num geral. Então, no geral, é isso. Depois que a gente morre, né, o corpo morre, o espírito ele não desperta lúcido de imediato. Ele sofre alguma perturbação. E é nesse ponto que a gente vai começar a ler Sanzon, a ler o que ele tem para nos dizer sobre essas mortes, essas pessoas que morrem, né, que nós amamos tanto e que acreditamos que foram cedo demais. Então, vamos lá. Aí pode botar o primeiro texto. Então, no primeiro capítulo, Sanzon diz: quando a morte ceiva nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica em que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Né? É isso, esse é o nosso pensamento. Quando ele põe esse texto, quando Sanzon diz isso, né, que a morte vem ceifando, é o nosso pensamento. Nós pensamos dessa forma. E ali, eu fui lá no livro Rumos Libertadores, e a Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que a morte os separou das imposições sensoriais, jamais os afastando das vinculações efetivas ou dos compromissos morais. Quer dizer, se aquele que morreu, aquele que foi na frente, é tão querido, é tão amado, ele continuará presente. Ele continuará em nossos pensamentos. A morte simplesmente separou os laços materiais, mas os laços espirituais, eles são cada vez mais fortes e estarão cada vez mais fortes. Claro que é muito difícil, né? Claro que a gente vai falar isso, mas é muito difícil. Quando morre um filho nosso, uma mãe, um irmão, uma pessoa que a gente ama muito, é muito difícil a gente, naquele instante, pensar: ele morreu, mas ele está aqui do meu lado e eu estou bem. É difícil, porque a gente vive muito a vida material ainda. Mas, pelo menos, a gente tendo esse conhecimento, a gente já pode se confortar, a gente já pode sentir que a gente pode fazer um bem a ele e ele estar próximo de nós. Né? Não ficar só próximo na lembrança, estar próximo realmente, senti-lo no momento de uma prece, no momento de uma saudade grande, senti-lo próximo, mas senti-lo com amor. Né? Então, é nesse ponto em que o Sanzon vem nos falando. No segundo slide, ele diz: humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Né? Longe de nós achar que Deus é injusto e ele foi errado em ter tirado aquele filho. Né? Deus foi errado, ele agiu errado. Não merecia ter ido agora. Quem somos nós para ter essa consciência? Quem somos nós para saber disso? Se ele foi na nossa frente, alguma coisa aconteceu. O tempo dele expirou, ele terminou a jornada dele, ele veio, a prova dele ele já passou. Era tão simples que ele passou naturalmente. Enquanto tantos outros aí ficam penando, tentando vencer todas as dificuldades, e às vezes ele tinha uma só e ele venceu. Então, ele veio aqui, venceu a dificuldade dele e ele voltou para o plano espiritual. E nós não conseguimos, porque a visão tão limitada, essa visão material, nós não conseguimos entender esse ponto. No livros também, Rumos Libertadores, a Joana de Ângeles nos diz sobre isso, que já cumpriram as determinações a que se encontravam submetidos. Né? Terminou. Tem casos de bebês. A gestação tranquila, tudo tranquilo, o parto foi normal, 2, 3 dias depois o bebê morreu. Né? E aí, o que foi? Deus foi lá e escolheu. Deus jogou dadinho, escolheu que tinha que tirar um bebê e tirou aquele. Não é assim. Aquele bebê, aquele ser que
Ali, bebê, um espírito velho, né, de longas e longas existências, cumpriu a determinação dele. Ou, aí vem as exceções, né? Ou ele errou naquele primeiro momento. E aí, ele lá no plano espiritual, a gente não sabe como acontece bem essas coisas, a gente não tem lembrança disso, mas os espíritos nos dizem a todo instante, somos nós que decidimos a nossa vida. Somos nós que decidimos estar onde estamos. Então, lá no plano espiritual, ele fez um acordo. E naquele momento em que ele nasceu, ele não cumpriu esse acordo. Então, o acordo dele era o quê? Ele cumprir uma determinada situação, e aí ele viveria. Se ele não cumprisse, ele não viveria, ele voltaria, nasceria de novo até acertar. E aí foi o que pode ter acontecido. Nós não sabemos, né? Ou também, ele já ter cumprido a parte dele, simplesmente ele precisava nascer. Nasceu, pronto, está resolvido. O 3, ele diz, por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Né? Porque a gente vê casos de famílias que abalam o resto de suas vidas com a perda de um filho. E acabou. O resto dos anos que viverão em função daquela perda. E acreditam ser injustiça de Deus, acreditam que foi castigo, alguma coisa fizeram de errado em outras vidas, né? Jogou pedra na cruz para que isso tenha acontecido. E estragam, perdem um tempo, jogam fora tudo que conseguiram construir, porque a gente, numa vida, numa única existência carnal, a gente constrói muito pouco. Tentar vencer uma dificuldade é muito grande. Imagina, você conseguiu vencer deu um único passo e jogou tudo fora, achando que Deus foi injusto contigo, se revoltando contra ele por uma situação em que você não tem explicação ali naquele momento. Você pode ter mais tarde, mas naquele momento você não tem. E aí você sofre e e joga tudo fora. Joga toda a existência, inclusive aquele que desencarnou. Mais à frente, eu estou deixando para a gente seguir o texto de Sanzon, porque mais à frente ele também fala sobre esse que desencarnou. No próximo slide ele diz, nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se precustasse melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Né? Então, o seu desejo realmente ele é insignificante em relação à justiça divina. O que você deseja não vale muita coisa. A gente passa por essas experiências quase todo dia. A gente acorda com um objetivo e não consegue atingir esse objetivo, né? Se aborrece, se entristece e tudo. 2, 3, 4 dias depois, a gente descobre que foi bom nem ter ido, porque não ia dar em nada. Né? Você marcou um médico, não conseguiu, tanto tempo tentando marcar aquele médico e não conseguiu ir naquele dia marcado, você se reclama, você passa o dia todo mal-humorado, dorme mal, no dia seguinte acorda mal, aquela dor volta, 3, 4 dias depois você descobre que o médico nem apareceu. Quer dizer, você se antecipou. É a mesma coisa aqui. Você se antecipa sofrendo, acreditando em justiça, por uma fatalidade. Porque é uma fatalidade. Todos nós nascemos com a única certeza. Vamos morrer um dia. Que horas, como, em que situação, isso aí, graças a Deus, não sabemos. Mas sabemos que vai acontecer. E, por incrível que pareça, sempre nos pega desprevenidas. Sempre. Não há uma morte que a gente diga, já sabia que ia morrer. Nem aquele que está doente, acamado, aquele que está muito mal, lá, moribundo, nem ele a gente acerta. Porque quando ele está para morrer, os espíritos nos favorecem. Dá uma melhora,
e a gente relaxa e diz, agora ele está bem. Aí ele morre. Isso é para que não nos pegue na certeza, para que a gente não fique sofrendo como a gente fica sofrendo. E a gente insiste em sofrer desse jeito. Né? Foi o 4, né? Não, coisa não. Foi o 4 que eu li. É o 5. O 5. Aí ele diz, crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pugem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Né? Aí, quando eu estava lendo esse estudo, no primeiro momento, me veio a lembrança do rapaz que morreu no casamento. Tinha por aí uns 20 anos, com um copo no bolso. Quer dizer, tinha uma festa do casamento dele, um advogado bem-sucedido, e que, com um copo no bolso, ninguém vai imaginar, e ele morreu, porque ele caiu em cima do copo. E aí foi o quê? Foi castigo para quem? Quem Deus castigou? Para a noiva, que ficou viúva antes mesmo de ter casado? Para a família do noivo? Para todo mundo que estava presente? Ou será que, se a gente pensar, né, como na leitura aqui do Evangelho, se a gente pensar no mundo que a gente está vivendo hoje, um advogado jovem, promissor nas questões materiais, ele vai ser o quê? Advogado de cadeia. Ele vai escutar bandido. Será que não era essa a intenção dele? Será que não foi esse o motivo por que ele foi arrebatado do nosso mundo material? Porque você imaginar, quando o nosso colega aqui estava lendo o Evangelho, ele falou nisso, né? Nessas apreensões, no que a gente está vivendo, a violência, né? E a gente também vive o quê? O desejo material, o enriquecimento rápido, né? A satisfação plena, tudo material, casa, carro, viagens, tudo material. A gente não está pensando muito nas questões espirituais. E esse jovem promissor, um advogado, um bom advogado, ainda anda de ônibus, ou anda lá com um carrinho velho, porque paga parcelas, porque quase ninguém vai querer, porque ele vai dizer, se chegar alguém ainda equivocado, né, para que ele possa defender, ele vai dizer, não vou defender. Eu não posso defender um cara que rouba. Eu não posso defender um cara que mata. Mas olha, a família dele paga bem. Aí ele vai dizer, não, eu não posso. Eu vou defender o outro lá, coitado. Né? Eu vou ser promotor público. E ele não vai fazer isso. Infelizmente, a visão não é essa. A visão dos nossos jovens não é essa. Porque eles querem crescer rápido. Então, não estou dizendo que seja. Em momento nenhum, eu estou acusando o rapaz. Eu só estou dando assim, um exemplo. Pode ser que seja. Pode ser que ele venha soltar o bandido mais famoso aí, que esteja preso, precisando de alguém que o solte. E talvez ele venha soltar alguém que venha fazer um mal tão grande que iria atrapalhar um pouco a nossa evolução, atrasar um pouco o andamento das coisas, porque as coisas estão acontecendo assim muito rápidas, né? Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração, e se a gente perceber, está tudo muito rápido. As horas passam rápido, as crianças crescem rápido, envelhecemos rápido. E se a gente deixar o tempo passar, amanhã eu faço, o amanhã chega e a gente não conseguiu fazer nada, e a gente, ou pior, né? A gente fez o que não devia. Então, no livro também, fui no livro dos Rumos Libertadores, no livro da Joana, e a Joana, por conta dessa passagem, ela diz que a vida, em qualquer expressão em que se nos apresente, através do corpo ou fora dele, é bênção de Deus, com inestimável significação para o processo iluminativo da consciência. Isso é muito profundo, porque faz com que a gente pare, pense e comece a imaginar que até o ato de beber água é uma coisa divina. Porque se você beber água em excesso, você afeta seus órgãos vitais.
E aí você não morre antes do tempo, porque ninguém morre antes do tempo, mas você dificulta o andamento da sua própria existência. Até o beber água, o dormir, são coisas tão simples. O falar, o andar, coisas simples. A gente afeta e prejudica, né? Tudo aquilo que a gente tem trabalhado, que a gente tem tentado, porque, pelo menos, né, nós espíritas já ouvimos, temos ouvidos de ouvir. Ouvimos. Se estamos entendendo ou não, já é mais difícil. Mas alguma coisa fica, alguma palavra fica, alguma coisa faz com que, lá na frente, quando a gente pensa em errar, a gente só vai pensar e vai dizer, não, espera aí. Eu tenho a minha filha, 20 anos, ela, 20 anos e 20 anos de Joana de Ângeles, ela diz, a culpa é sua. Ela diz muito isso para mim, a culpa é sua. Porque se você não tivesse me mostrado como eram as coisas, eu agora não ia ficar pensando em fazer certo e fazer errado. Eu fazia o errado e estava bom. Então, ela já não faz o errado, porque ela já sabe o que é o certo e o que é o errado. Ela diz, não, eu não vou. Os colegas saem, o pessoal da faculdade vai não sei para onde, vai para onde. Ela diz, não vou. Aí ela chega em casa e diz, está vendo? Foi todo mundo, a culpa é sua. Mas é uma culpa sua boa. Se toda vez ela não for e me culpar, está bom. Né? Quando ficar ao contrário, é que fica mais complicado. Mas é isso. É essa coisinha que foi ficando aos pouquinhos na consciência dela. Demorou 20 anos, mas porque ela já trazia uma bagagem. Né? Os nossos jovens, os nossos filhos já trazem uma bagagem diferente da gente. Nós estamos conhecendo o Espiritismo agora. Eles já conheciam. Nós só temos que abrir as portas para eles. Sabe? Não apresentar mais. Precisamos apresentar aos nossos velhos, porque aos nossos jovens a gente tem que abrir as portas, mostrar que é bom, o que é bom e que tem que ficar. Mas, assim, nesse pensamento de que tudo que a gente está fazendo, ele tem um propósito. Todas essas coisas, né? Como lá também no Livro dos Espíritos. Nenhuma folha cai, nenhum fio de cabelo que não seja por obra, né, do Senhor. Porque é isso mesmo, ele nos dá todos os recursos. E nós só temos que fazer o quê? Saber, aprender, né? Aprender a saber usar os recursos que ele vem nos dando. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Ai, se fosse assim, na hora que a gente começasse a errar, tirasse a gente logo daqui, né, para a gente não errar tanto. Mas existem casos assim, né? Vem aquelas exceções, existem casos assim. A gente lendo esse montante de ensinamentos espíritas, né, que eu também não sei qual livro que eu li, mas existem casos em que é tolhido o nosso livre-arbítrio. E aí, de tantas vezes que a gente vem e erra, volta e erra, volta. Ah, não, agora eu vou acertar. Aí vai lá e erra. Ah, não, agora eu acerto. Igual aquele aluno chato que tem que passar na prova, mas só tira 0. Aí tem uma hora que Deus diz assim, não, agora você vai. Se você errar, eu te tiro na hora. E é o que acontece, porque é caçado o livre-arbítrio dele. E aí ele chega aqui, se perde na vida mundana, né? Se perde na vida material, esquece o compromisso espiritual. Aí ele vai lá e diz, não, vem cá. Não vai errar. Dessa vez, pelo menos, você não erra. Dessa vez, pelo menos, você, quando voltar, você já vai voltar sem um erro. Né? Você quase errou, eu te tirei antes. Então, a gente também pensa nisso. Aquele que foi, será que ele também estava errando? Ou nós estávamos errando, né? E induzindo, também tem isso. Os prematuros são aqueles que são mais novos que nós. Se são mais novos que nós, está seguindo o nosso caminho. Que porta que nós abrimos para ele passar? Né? A gente também... Então, é sempre assim, chama atenção lá e atenção cá. É o plano espiritual ouvindo uma coisa boa. Né? O plano espiritual ouvindo. Vocês não são culpados, não estão totalmente errados, nós também estamos.
Se alguém errou, nós também temos a culpa. Deixa eu ver o que diz aqui. Ah, sim, achei interessante, porque esse item é o 6 que a gente vai ler agora. Frequentemente já lemos. Então, esse é como um plano de intercâmbio. Eu achei muito interessante isso, porque a gente faz antigamente, os cursos de inglês eram assim, hoje eu estou meio por fora, né? Mas antigamente a gente entrava no curso de inglês de 10, 12 anos, mas quando chegava uma certa fase do curso, havia um intercâmbio. Vinha alguém dos Estados Unidos para a sua casa e depois de um tempo você ia para a casa dessa pessoa. Cadê? Então, o curso, esse curso bilíngue, né, era mais ou menos como é a nossa vida. Mais ou menos. Você vem um tempo, você fica aqui um tempo e vai fazendo o curso. Quando você terminou, chegou a sua hora de ir. Não tem mais quem te faça ficar. Se você, familiar, fizer o filho ficar, como era antigamente, você estava privando, né, aquele filho de crescer. Estava privando ele do conhecimento. E aí você ia carregar aquela culpa por não ter deixado o filho ir, mas você também, se deixasse ir, se ele fizesse errado. E se você deixasse ir e a coisa desandasse, né? Nessa época que tinha esse curso, eu devia ter uns 14, 16 anos, e eu e uns 2 primos fazíamos o mesmo curso. E um primo foi, meu pai não me deixou ir, mas um primo foi. 2 anos depois ele voltou para morrer em casa, porque ele foi, um rapazinho tranquilo, família tranquila, todo mundo tranquilo, mas ele não devia ter ido. E lá ele conheceu o que não devia, aprendeu o que não podia e voltou muito doente para casa. E só voltou mesmo para morrer em casa. Quer dizer, foi assim, foi uma fatalidade na família, foi uma tristeza, e os pais se culparam, né? Meu tio morreu com essa culpa de que ele não devia te ter deixado ir. Quer dizer, é um exemplo bem claro de tudo o que aconteceu. A família desestruturou, né? Principalmente eles. Foi cada um para um canto, se separaram, estragou, desandou ali. Com certeza, eles voltarão mais tarde, na mesma situação, no mesmo jeito, para que alguém tenha uma voz ativa para dizer não. Aprender também a dizer não, né? E aí eu me lembrei disso, que foi muito providencial. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Né? Então, está bem relacionado, né, aos índices anteriores. Né? O rapaz ele era bem próspero, ele tinha uma vida toda pela frente, ele tinha bagagem que não passava na porta estreita. A bagagem que ele tinha eram bagagens materiais, era a vida terra a terra, que não iria passar ali. Ele desencarnando, ele não levou nada daquilo. O que pode ter acontecido, ele desencarnando no auge da riqueza material, sendo tirado dali, ele pode até ter se tornado um revoltado, né? Vai depender do que nós estamos mandando para ele. Vai depender do que nós estamos pensando. Se continuarmos pensando sempre que ele foi, que não devia de ter morrido agora, que tinha uma vida pela frente, que um futuro, olha, o carro, a casa, a profissão, isso tudo a gente só ia mandar para ele pensamentos negativos para que deixasse ele cada vez mais revoltado. Isso também faz muito, envolve muito, faz muito peso no momento da morte. Né? 8. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados?
né? Aí, de novo, esse pensamento nosso. Aí ele chama a atenção. Será que, no momento em que foi retirado esse rapaz, no momento em que ele morreu, foi retirado no nosso plano, partiu para um plano espiritual, será que ali ele foi impossibilitado de praticar o mal? Então, para ele foi muito bom. Para ele foi benéfico. Porque ele lá, quando ele despertou, do outro lado, quando ele percebeu, se é que ele já despertou ou não, também não sabemos, mas ele vai perceber que um grande mal ele não chegou a fazer. E aí ele vai sentir um grande alívio no coração. Porque ele foi retirado, foi ouvido o pedido dele, que ele pode ter feito um acordo, né? Ele pode ter feito um acordo do outro lado. Olha, se eu começar a desviar o meu pensamento, desviar o caminho, me retirem. Retirem o meu, sabe, do plano material. Dá um jeito. Causa um acidente, eu fique aleijado ou não fique. Se eu ficar aleijado, talvez eu faça, né? Então, de alguma forma, me prive de praticar o mal. E aí ele foi privado. E para ele foi muito bom. Para ele é pontos. Lá no plano espiritual, que é o que vale. O que vale é os pontos que a gente conta lá do lado de lá. Do lado de cá não vale. Do lado de cá, porque a gente faz, e do lado de cá, sim. Só na questão material. Eu posso sorrir para ela e desejar o mal. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Do lado de cá é de você fazer com uma mão e a outra mão vendo. Aí não vale. Lá no plano espiritual não adianta. Lá no plano espiritual, se você fizer o mal, todo mundo vai saber. Né? Você vai ficar... É como se a gente tivesse uma televisãozinha. Eu não sei como é que é, mas parece que todo mundo sabe. Acho que os pensamentos da gente são tão altos quanto as nossas vozes. De alguma forma, vão saber que estamos desejando o mal. Diferente daqui. Então, aqui a gente pode ser falso, lá não. Então, os pontos principais, os pontos contados são os de lá. Claro que, se aqui a gente está agindo de coração, também conta, lógico. Acho que conta muito mais. Porque você está vencendo uma barreira muito grande. Você está transpondo o seu espírito sobre a matéria. Transpondo o bem sobre o mal. Então, eu acho que o ponto até, eu acredito que seja maior. Espero que sim, né? Para dar ânimo da gente continuar. 9. Né? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar desse vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Né? Tem que andar rápido. Então, é porque se o filho... Né? Vamos sempre usar o filho. Se o filho está sofrendo, ele está muito doente, sofrendo, e a gente fica desejando que fique, né? Eu falei isso logo no início. A gente fica desejando que fique, não, vai viver, vai viver. Coitado, está mais 90% lá do que aqui. E a gente desejando que fique, não. Sabe? Claro que a gente deseja, mas aí vem o plano espiritual e nos ajuda, né? Dá um pouco de energia, um pouco de ânimo. O rapazinho fica bom, a gente alivia e ele morre. Aí a gente não sofre tanto. Né? 10. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mas sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim. Estão muito perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os aflige, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Pode botar o outro. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentirei fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Né? Então, a gente pensar nesses que foram, mas tentar pensar com amor, pensar somente as coisas boas que ele fez. Somente. Se fez alguma coisa ruim, a gente nem lembra mais.
desfazer o que está feito. Né? Se tinha um quarto em casa, desfazer o quarto, porque você o atrai. Às vezes ele está lá no plano espiritual, muito ainda precisando de ajuda, muito doente, muito cambaleante, e você está o atraindo. Ele tentando se livrar dessas tormentas materiais e você trazendo para perto de você. Tem que, sim, mandar para ele, não trazer ele para você. Quando tiver que vir, ele virá. Mas você tem que mandar para ele. No momento em que você conseguir fazer preces elevadas, conseguir aliviar o seu coração dessa dor, você, nesse mesmo instante, você o alivia, você o consola. E aí ele te manda de volta essa sensação de bem-estar. E aí você até sente um bem-estar. Claro que é uma dor que quem perde, né, filhos, principalmente, diz que é uma dor que não passa. Mas ela não passa, mas que ela fique, pelo menos, no amor, pelo menos nas coisas boas. Né? E aí tem o finalzinho, que é uma mensagem do Chico, sobre as pessoas que foram. Né? Mais uma. Ele diz, aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. Né? E que ficarão do outro lado, porque a Joana nos diz, em Florações Evangélicas, o seguinte, que o choro do desespero, como as observações malévolas, as implicações quanto às blasfêmias, ferem-nos a semelhança o ácido derramado em chagas abertas. Sem embargo, o desencarnado vive. Ajuda-o nesse transe grave, que desfrontarás também quando, quiçá, esse por quem oras hoje seja as duas mãos de cordialidade que te receberão no além ao iniciar-lhes, por tua vez, a vida nova. Quer dizer, se você o tratar, se você o desejar coisas boas e desejar bem, ele vai se restabelecer e vai aprontar lá, né, o teu cantinho, para quando você chegar, ele vai ser o primeiro a te receber. Dizer assim, ô pai, estou aqui, ô filho, né, ô mãe. E aí a gente continuar caminhando a nossa vida. Né? Muita paz, gente.